interessante sobre como Palmeiras e Flamengo parecem estar invertendo o posicionamento deles no mercado. O Flamengo passando a ter uma postura que era mais típica do Palmeiras nesses últimos anos, e o Palmeiras adotando uma postura que vinha sendo muito marcante do Flamengo nos últimos anos. Vamos começar com o Flamengo, porque no final das contas a apresentação de José Boto foi no dia 30, foi um dia antes da anúncio da saída do Paulinho, então vamos pela ordem cronológica aqui. O Flamengo, nos últimos anos, ali vai nessa gestão Marcos Braz, né? Nessa fase Marcos Braz do Flamengo ali com o Landim. O Flamengo teve muito sucesso, muitas contratações que deram certo, fizeram muito barulho, mas em geral, claro que nunca é tudo, nunca é 100% assim, mas em geral, o Flamengo priorizava jogadores que já tinham mais rodagem, que tinham uma qualidade mais comprovada, que não era um risco tão grande, mas também não era uma aposta ali que pudesse crescer tanto assim. Alguns até cresceram, mas já se imaginava que eles entregariam. Claro que teve jogadores que foram um pouco mais observação de mercado, uma coisa um pouco diferente, uma coisa um pouco mais ousada, como o Pablo Mari, acho que é o principal símbolo disso. O Michael, havia uma comoção em torno do nome do Michael quando ele estava no Goiás, que muito clube ficou interessado nele. De qualquer maneira, era um jogador que o Flamengo contratou que não tinha rodagem como um jogador de time que disputasse grandes títulos, ou disputasse competições de ponta no futebol mundial, né? O Goiás estava na Série A do Brasileiro e basicamente era isso. Então, de certa forma havia uma aposta ali no Michael. Mas, em geral, o Flamengo tem preferido contratar jogadores, ou preferia, na época do Marcos Braz, contratar jogadores que fosse mais fácil até tomar essa decisão, avaliar e decidir por que está contratando esse jogador, e até mais fácil de explicar para a torcida e para a imprensa por que a decisão de contratar este jogador. Porque é um jogador com um nome um pouco mais feito no mercado. Mesmo, não é necessariamente jogador velho, alguns eles até eram relativamente novos, mas jogadores que era mais fácil você imaginar e justificar o interesse em cima dele. Então, aí a gente vai. Gabigol, que já era artilheiro de Campeonato Brasileiro, na passagem pelo Santos, mesmo que não tivesse dado certo na Europa. Bruno Henrique, também jogador já com passagem, até passagem boa na Europa, assim, acho que não é tão lembrado, não foi espetacular, mas ele jogou bem na Europa. Diego Ribas, Diego Alves, mesmo Santos, jogador de futebol nacional, mas era um jogador com passagem em seleção brasileira, jogador que disputou jogo decisivo, disputou título importante com o Atlético Paranaense, ganhou título com o Atlético Paranaense, né? Então, jogador que você já tinha uma comprovação maior porque você está buscando esse jogador. A gente vai, daí vai, sei lá, Vidal, que nem deu tão certo, mas era fácil entender. Acho que o Vidal tava pedindo para ser contratado, né? Ficava ali toda hora dando um oi pra torcida do Flamengo. Vidal, Everton Cebolinha, Pedro, apesar de novo, era um jogador que o Flamengo já tinha visto pelo Fluminense o que ele era capaz de fazer, né? E não deu certo na Europa, mas era mais fácil identificar como ele poderia dar o retorno ao Flamengo. Gerson também, né? Já tinha visto jogar de perto, era fácil identificar, avaliar a qualidade técnica do Gerson quando ele jogou no Fluminense. E vários jogadores com esse perfil, né? Então o Flamengo se especializou nisso. O lado bom é que são jogadores que a margem de erro é menor. Daí, eu tava esquecendo, Rodrigo Caio já tinha uma aposta física no Rodrigo Caio. Mas, tecnicamente falando, era um jogador que era mais comprovado. Felipe Luiz, Rafinha, né? Varela, que não deu muito certo também, mas era um jogador já rodado ali, um jogador experiente. Né? Vários jogadores com esse perfil, Arrascaeta, Everton Ribeiro, né? Então, o Flamengo foi muito buscando jogador assim, nesse período ali da gestão Landim, Marcos Braz no futebol do Flamengo. O lado positivo jogador mais rodado, você já tem uma comprovação maior, então o risco é menor. Você sabe o que ele vai te entregar. Às vezes até supera essas expectativas. Eu imagino que o Bruno Henrique já se imaginava que ele seria um bom jogador no Flamengo, mas que ele tem entregado mais até do que se imaginava. Né? Mas você tem uma margem de erro menor. Alguns não dão certo. O Varela, o Vidal não deram muito certo. Mas você sabe, você imagina o que eles vão entregar, você tem uma margem de erro menor ali.
né? O Davi Luiz, que até está saindo do Flamengo agora, outro jogador que, nome rodado, jogador jogou Copa do Mundo pela seleção, né? Então o Flamengo ia muito buscar esse tipo de jogador. Um ou outro só jogador que era mais aposta, jogador jovem, assim, por exemplo, o Pablo Mari, que é um jogador desconhecido no mercado. O Flamengo tinha que explicar por que foi atrás do Pablo Mari. Deu muito certo, né? Agora o lado ruim de buscar esse tipo de jogador. Ele dá um retorno em campo porque ele é mais comprovado, então você tem uma margem de erro menor. Mas é bom que ele dê o retorno em campo, porque a chance de você revendê-lo, fazer dinheiro vendendo ele é menor. O Gerson até foi vendido, o Flamengo até conseguiu vender o Gerson. O Flamengo conseguiu vender bem o Pablo Mari e o Michael, que eram jogadores que vai um pouco nesse balaio ali de apostas, né? Jogadores menos experientes ali, ou menos comprovados, menos rodados ali, com nome menos grife, vai. E o Flamengo conseguiu vender, mas os jogadores que vieram com mais grife não são tão fáceis de revender, né? Outro lado ruim é que o salário é alto, são jogadores mais caros, são jogadores que já têm uma posição no mercado, né? Então o Alcaraz, por exemplo, que é até jovem, mas tinha rodagem em clube grande da Argentina e estava na Premier League. Vai ter que buscar um jogador da Premier League, não é um jogador barato, né? Então é um jogador caro. Então o Flamengo acaba gastando dinheiro com isso. Então o retorno que esse cara tem que dar é dentro de campo, porque o retorno de mercado não vai ser tão grande assim, porque ele é um jogador com salário alto, então não é tão fácil assim outros clubes se interessarem, e é um jogador com uma certa idade, então, por exemplo, a Europa vai ter um pouquinho mais de restrição de ir atrás dele. Um ou outro que for mais jovem, o Flamengo ainda conseguiu vender para a Europa de novo, né? Como o Pablo Mari e o Gerson, né? Que eram mais jovens. E o Michel foi vendido para a Arábia Saudita, mas era no bala de apostas ali como o Pablo Mari. O Flamengo parece tá sentindo um pouco de esgotamento desse modelo para a lógica dele, para o funcionamento dele. O Flamengo já tem uma base consolidada, uma base que o Flamengo inclusive tem que rejuvenescer um pouco, já tem rejuvenescido nos últimos anos, porque realmente já estava ficando com uma base mais envelhecida em alguns momentos, tanto que, por exemplo, o Everton Ribeiro sai, porque não dá para ficar com o Everton Ribeiro, Arrascaeta, a vida inteira ali, porque a idade vai chegando, os jogadores fisicamente têm mais dificuldade, o Arrascaeta acaba tendo muita lesão, por exemplo. Então o Flamengo já foi trabalhando para rejuvenescer um pouco a sua base. Eu acho que tem reforçado esse passo. E a contratação e tem uma questão financeira também, que o Flamengo no último ano, até por causa da compra do terreno do estádio, tudo, não teve um resultado financeiro tão bom quanto vinha tendo nos últimos anos. Então o Flamengo resolveu mudar um pouco a postura, e a contratação do José Boto para mim indica isso. O Boto trabalhou em clubes que não tinham tanta verba ali para sair contratando quem bem entendesse. Quer dizer, o Shakhtar Donetsk até tinha muito dinheiro no seu período áureo, mas ele tinha uma postura de contratar jogadores jovens, revelações, que lhes vissem potencial para que esse jogador explodisse lá no Shakhtar, dando resultado em campo ou sendo vendido para um centro maior da Europa. Ele também trabalhou no Osijek da Croácia, que mesmo dentro da Croácia não está longe de ser o clube mais rico e poderoso da Croácia, por exemplo. Então é um dirigente que tem esse perfil de avaliar jogador, identificar talentos que ainda não estão passando ali despercebidos por muita gente, e contratar esse jogador para fazer ele crescer no seu time. Ele nunca trabalhou no Brasil, então a gente pode até ter uma pulga atrás da orelha sobre o quanto ele vai conhecer o mercado brasileiro. Mas o que me dá uma expectativa de que ele possa fazer um trabalho bem interessante nessa área, mesmo sem experiência de Brasil, diretamente de Brasil, é que ele trabalhou no Shakhtar por 3 anos, né, de 18 a 21, e o Shakhtar é o clube europeu que acho que mais observa o futebol nacional. Acho que assim, há uns 10 anos, lá por 2014, 2015, acho que nem os clubes brasileiros nem estavam tão estruturados assim, né? Ainda tinha muito amadorismo aqui. Ainda tem, né? Mas tinha mais ainda. Talvez nenhum clube brasileiro mesmo conhecesse tanto o mercado nacional
de futebol de base, de futebol de jogadores ali que não estão só nos grandes clubes, jogadores que ainda estão se desenvolvendo, quanto o Shakhtar. O Shakhtar trabalhava muito o mercado brasileiro e vários jogadores jovens que o Shakhtar contratou deram muito certo. A gente vê o William, por exemplo, que o Shakhtar acaba depois revendendo, né? Primeiro ele vai para o Anzi da Rússia, e depois vai para o Chelsea, faz toda uma carreira lá na Inglaterra. O Fernandinho, que fez grande carreira no Manchester City. Jadson, que vai bem no Shakhtar, um jogador que dá retorno ao Shakhtar, depois vai para a seleção brasileira também. E vários jogadores. Alex Teixeira, que na volta aqui já não voltou muito bem, mas teve uma passagem longa pelo Shakhtar ali, jogando muito bem, então deu retorno ao Shakhtar. Bernard, que depois até é vendido para o Everton, então o Shakhtar faz dinheiro com ele. Então, o Shakhtar tinha um índice de aproveitamento surpreendentemente alto de jogadores brasileiros, mesmo contratando jogadores jovens, jogadores de base ou jogadores que tinham acabado de surgir no profissional, 1 ou 2 temporadas no máximo de profissional. Não sei o quanto o Boto conseguiu absorver de tudo isso, de todo esse know-how do Shakhtar, mas eu imagino que uma dose razoável ele tenha. Então, se ele trouxer isso, ele vai ter uma velocidade de adaptação ao futebol brasileiro maior do que simplesmente contratando um dirigente português qualquer ali que trabalha só em Portugal e depois vai trabalhar, sei lá, na Espanha, na Itália, sei lá, qualquer outro lugar assim. Não, é um dirigente que já teve que trabalhar com uma realidade muito próxima do futebol brasileiro, mesmo estando na Ucrânia. Então, o Flamengo parece que vai tomar um pouco essa posição de tentar jogadores um pouco mais jovens, jogadores que serão um pouco mais baratos, mas esperando um desenvolvimento. E assim como consequência disso, até jogadores com uma possibilidade de revenda no futuro ali para fazer um dinheiro maior. Então, o Flamengo parece estar tomando essa postura. Uma postura que era muito mais clara do Palmeiras nos últimos anos, né? O Palmeiras, ele na época do Alexandre Matos, saía contratando todo mundo, ia contratava por grife mesmo, tudo. Mas muitos desses jogadores que o Palmeiras contratou por grife não deram tão certo, né? O Dudu deu muito certo, né? Acho que é o principal exemplo, mas o Lucas Lima não deu certo, o Borja não deu certo, quer dizer, não deram o retorno todo que o Palmeiras, de uma contratação bombástica que o Palmeiras fez, assim. E vários jogadores que o Palmeiras contratou naquela época não deram certo, ou demoraram para dar certo, não deram certo nesse primeiro momento. O Gustavo Scarpa, por exemplo, demorou para explodir no Palmeiras, né? E o Palmeiras começa o Palmeiras até ganhou títulos nesse período, mas o Palmeiras em relação ao mercado, dá para dizer que ele teve um sucesso mais consistente quando o Palmeiras teve uma postura de observar um jogador que ele identifica, o jogador mais acessível, que não era um super investimento no mercado, como foi o Borja, como foi o Dudu, mas jogadores que ele identificou como jogadores que poderiam se encaixar dentro da necessidade do time, e jogadores que eram mais acessíveis no mercado, jogadores que estavam em times que era mais fácil o Palmeiras chegar e fazer uma proposta para levar. Então a gente vê ali, desde aquela geração com o Moisés, por exemplo, né, que o Palmeiras contrata lá do América Mineiro, por exemplo, naquele time que é campeão brasileiro de 16. O Moisés é um jogador que deu muito certo, tinha um pouco esse perfil. Vitor Hugo. E daí, se a gente vai avançando, o Gustavo Gomes, ele estava na Itália, mas ele estava na reserva do Milan. Havia uma certa aposta, tanto que o Palmeiras contrata o Gustavo Gomes para compor elenco. Ele ia ser um reserva, né, da dupla de zaga, que tinha como um dos titulares o Edu Dracena. O Edu Dracena, que foi contratado como um jogador que estava no Corinthians, o Palmeiras vai lá, contrata ele do Corinthians, e era um jogador que tinha mais nome, mais rodagem, era mais grife, né? O Gustavo Gomes era um jogador para compor o elenco, porque era uma oportunidade interessante de mercado. Quem dá certo mais foi o Gustavo Gomes, que ganha a posição ao longo da temporada de 2018. Outros jogadores do Palmeiras, assim, Zé Rafael, que está até para sair ali. O Zé Rafael foi um jogador que o Palmeiras achou lá no Bahia, um jogador financeiramente mais acessível, mas havia uma certa aposta, um jogador que estava chegando agora ao principal cenário
Internacional, né? Assim, jogando com mais destaque ali em Série A de brasileiro. O Rafael Veiga, que o Palmeiras contrata do Curitiba, depois de um bom brasileiro, também é uma certa aposta. E o Rafael Veiga depois até emprestado, volta, tudo, demorou para explodir, como o Scarpa demorou um pouco mais também, né? Mas o Palmeiras acabou tendo mais sucesso. O Rony, que a torcida agora gosta de pegar no pé, mas teve um momento que o Rony deu muito certo no Palmeiras. Breno Lopes, assim, não foi um futebol espetacular, mas deu retorno, né? Fez um gol de título de Libertadores. O Palmeiras teve muito sucesso nesse tipo de contratação, né? Só que depois de tanto tempo, e daí com o time, com isso o Palmeiras criou uma base muito sólida, é um time muito competitivo, com jogadores que se encaixam muito bem, jogadores que acabaram ficando lá bastante tempo, então muitos deles até se identificaram com o clube, com a torcida, com o departamento de futebol, com a comissão técnica, tudo. Como o Palmeiras tem o mesmo técnico há muito tempo, tem um padrão de jogo, o técnico conhece muito bem os jogadores, o Palmeiras se tornou muito competitivo. Mas neste ano deu uma sensação de começar a faltar um pouco mais, né? Deu uma sensação de desgaste. Ele já no ano passado, que o Palmeiras até conquistou o Campeonato Brasileiro. Se não fosse a explosão do Endrick no ano passado e a explosão do Estevão neste ano, tudo bem que eram explosões já esperadas, né? Esses dois jogadores vinham ali da base, todo mundo já esperando eles surgirem, né? Todo mundo já esperando eles surgirem, assim. Mas quando eles explodem, consegue trazer algo diferente para o time, que leva o time ao Campeonato Brasileiro no ano passado e leva o time a brigar e chegar perto de conquistar o título deste ano, mesmo sendo um time que já dava sinais de desgaste, um time com dificuldade de trazer algo novo. Acho que esse era um problema do Palmeiras. Então o Palmeiras resolveu tomar um caminho contrário. Agora, até com dinheiro na mão, né? Venda do Endrick, venda do Estevão, possibilidade da grana que vai entrar do Mundial de Clubes, do Super Mundial, o Palmeiras está fazendo uma postura que era mais a do Flamengo, a de buscar um medalhão, vai de buscar um nome pesado no mercado, daí é mais dinheiro. Já foi assim com o Felipe Anderson. Neste primeiro semestre não deu muito certo, mas ainda tem muito tempo, é bom jogador, então ainda pode dar certo. Acho que não é o caso de chegar e já sair cravando se deu certo ou não. No primeiro semestre não deu, mas ele tem tempo de contrato aí, tem tempo para mostrar o futebol dele, o futebol ele tem, né? Mas foi atrás do Felipe Anderson. Agora está falando em Andrés Pereira, que seria uma contratação pesada no mercado, porque é um jogador que está na Premier League, está bem na Premier League, então eu imagino que ele tenha mercado na Europa. Então Palmeiras, mesmo que não leve, está sendo ousado em pensar no Andrés Pereira. Tá falando no Matheus Pereira como opção ao Andrés. Matheus Pereira foi muito bem no Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que tá com dinheiro, né? Por causa do Pedro Lourenço, tá investindo bastante. Então o Palmeiras tá pensando no Matheus Pereira. E agora contrata o Paulinho. Quer dizer, tá pensando num outro perfil de jogador. O jogador aí sim mais medalhão, mais rodado. Paulinho, jogador com seleção brasileira, Olimpíada, Jogos artilheiro de Campeonato Brasileiro, passagem na Europa, brilhou no Vasco, brilhou no Atlético Mineiro, então um jogador mais rodado e que tá para chegar no Palmeiras. Então o Palmeiras tá tomando um pouco essa postura. O que ajuda também o Palmeiras é que o Palmeiras tem conseguido usar bem os jogadores da sua base, melhor do que o Flamengo, né? O Flamengo tem até investido na base, mas jogadores têm saído cedo da base do Flamengo. O Flamengo não tem conseguido aproveitar tantos jogadores assim da base. O Palmeiras conseguiu mais, desde aquela leva lá com o Patrick de Paula, que depois acabou saindo, mas assim, teve um momento ali que até surgiu bem, Danilo vai bem, tudo, e aí com o Endrick e o Estevão, mas teve outros jogadores ali, Gabriel Menino, que o Palmeiras, o Gabriel Verão, que o Palmeiras fez uma grana vendendo ele e tudo. Então, o Palmeiras ainda tem uma base ali que pode trazer mais jogadores ali também para mesclar um pouco, e daí sim ter o jogador que, se o Palmeiras precisar fazer dinheiro com venda, esses jogadores podem ser essa venda, já que os jogadores mais rodados têm um potencial de revenda um pouco menor, né? Mas o Palmeiras parece estar adotando, e eu acho que faz sentido, tanto pro Flamengo faz sentido mudar um pouco, quanto pro Palmeiras faz. Primeiro que é uma questão de oxigenar um pouco, né? Mudar um pouco o jeito de trabalhar do clube, isso é importante. Às vezes parece que a coisa fica um pouco mais viciada. Segundo, que o Palmeiras talvez precisasse de um jogador mais pesado e decisivo, já que ele criou dois, mas dois já vão sair, né? Quer dizer, um já saiu, o outro vai sair, o Endrick e o Estevão. Um que tinha
perdeu um pouco esse poder de decisão nos últimos tempos, né? O Dudu não se encaixou muito com o esquema de trabalho do Abel Ferreira, era um jogador muito decisivo que estava deixando de ser. Então o Palmeiras precisa desse jogador, né? Então, de repente, buscar o Matheus Pereira, um jogador com esse potencial, o Paulinho é um jogador claramente com esse potencial. Então, o Palmeiras está buscando esse tipo de jogador que também pode trazer algo novo ali para o clube. Então, acho bem interessante o movimento de Palmeiras e Flamengo, acho que faz sentido, e é difícil fazer, porque eles foram bem vitoriosos trabalhando do outro jeito. Então você tem que ter uma certa coragem ali, muita convicção no que você está fazendo para mudar o rumo do trabalho. Mas acho que faz sentido esses dois times estarem mudando e, curiosamente, um está ocupando o espaço do outro, né? Então talvez o Flamengo comece a contratar mais jogadores ali, avaliação de mercado, mesmo na América Latina, como tem o José Boto, que até com experiência de Europa, talvez até vai buscar jogadores no leste europeu, na África ali, os jogadores africanos que ele já tem ali na base de dados dele ali, né? E o Palmeiras buscando jogadores mais pesados para ter um pouco mais de jogador ali que chame a responsabilidade em determinados momentos, tudo, coisa que o Flamengo teve vários ali, ainda tem vários no seu elenco. O Palmeiras estava começando a ficar sem e agora vai buscar esse jogador.